Jesus. Levante as suas mãos e aplauda o mais forte, mais alto que você puder. Enquanto isso, glorifica, adore ao Rei dos Reis. Ele está neste lugar. Aleluias. Aleluias, aleluias. Tu és bom, Jesus. Tu és bom, Jesus. Aleluias. Glórias a ti, Deus. Deus, aleluias. Tudo bem com vocês? Amém? Já dei boa noite, né? Tudo bem? Amém. Se não está, até o final do culto estará. Amém? Porque quando nós nos encontramos com Jesus, algo acontece. E hoje é dia de se encontrar com Ele. Amém? Glória a Deus. Vamos abrir a palavra do Senhor aí em Marcos. Marcos, capítulo 8. Evangelho segundo Marcos, no capítulo 8, versículo 27, 28 e 29. Nós vamos ler. Marcos, capítulo 8, do versículo 27 ao 29. Amém? Marcos é facinho de achar, hein? Tirando quem está acompanhando o telão, quem achou diz amém? Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor. Então Jesus e os seus discípulos foram para as aldeias de Cesareia de Filipe. No caminho perguntou-lhes, quem os outros dizem que eu sou? Os discípulos responderam, uns dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias, e ainda outros dizem que é um dos profetas. Então Jesus perguntou, e vocês, quem dizem que eu sou? E respondeu Pedro, o Senhor é o Cristo. Amém? Pode tomar o seu lugar. Glórias a ti, Jesus. Ele quer falar conosco nessa noite, amém? Abra o seu coração, esteja com os ouvidos atentos ao que o Senhor vai dizer. Aqui é um texto que Jesus estava conversando com os seus discípulos, né? E ele quer saber o que as pessoas dizem a respeito dele. Ele pergunta ali para os discípulos, o que as pessoas dizem que eu sou? E aí os discípulos falam, uns dizem que o Senhor é um dos profetas, um diz que o Senhor é Elias, João Batista, enfim. E aí Jesus pergunta, e vocês? Quem vocês acham que eu sou? E o tema da mensagem hoje é, quem é Jesus para você? Então Jesus ele deixa esse questionamento para os discípulos, não porque Jesus estava com uma crise de identidade, não porque Jesus se importava ou queria muito saber o que as pessoas estavam dizendo a respeito dele, mas essa pergunta ela servia muito mais para os seus discípulos do que para Jesus, porque quando Jesus fez essa pergunta eles tiveram que refletir um pouquinho. E essa é a pergunta que Jesus está fazendo para nós nessa noite. Quem eu sou para você? Quem Jesus é na nossa vida? Quem Jesus é? Qual é o nível de relacionamento e de importância que Jesus tem nas nossas vidas? A nossa concepção a respeito de Jesus vai dizer muito a respeito do nosso relacionamento com Ele. Qual é o nosso nível de relacionamento com Jesus? E vai também dizer muito a respeito de nós. Porque quanto mais nós conhecemos a Jesus, mais nós sabemos quem nós somos nele. Quanto mais nós nos aprofundamos em conhecer a Jesus, nós encontramos a nossa verdadeira identidade. Não a identidade que o mundo diz, mas a identidade que Deus tem para nós. E a primeira forma que nós muitas vezes vemos Jesus é como nosso Salvador, como aquele que vai resolver os nossos problemas, como aquele que é o dono das mãos milagrosas. Geralmente quando a gente vem para Jesus é assim, não é? Porque eu preciso ir para Jesus porque o meu casamento está destruído. Porque eu preciso encontrar Jesus porque a minha vida está toda errada.
A maioria das pessoas vem para Jesus com este olhar, daquele que vai arrancar as nossas dores, as nossas angústias, resolver os nossos problemas. Ou nós chegamos até Jesus como aquele que é o Salvador, aquele que vai me livrar do pecado, aquele que agora vai me garantir que eu não vou para o inferno, mas que eu vou para o céu. Às vezes é assim que nós vemos Jesus. E, de certa forma, não é errado nós pensarmos assim, porque Jesus, ele se alegra em tirar a nossa dor, o nosso sofrimento, a nossa angústia. Glória a Deus. Ele não quer nos ver sofrer. Mas ele não quer que a gente permaneça apenas nesse nível de relacionamento com ele. De um Deus, de um Pai, ou de um Salvador que vai apenas resolver os nossos problemas. Jesus, ele não quer ser apenas alguém que vai resolver os nossos problemas. Sabe, o povo de Israel, os judeus, eles estavam esperando um homem que viria como um guerreiro forte e que destruiria os seus inimigos terrenos. Mas Jesus, ele queria destruir os inimigos espirituais. Ele queria derrubar o pecado e derrubar o trono de Satanás no mundo. Era esse o propósito de Jesus. Mas quando ele chegou aqui, isso confundiu e impactou as pessoas, né? Os judeus não aceitaram, mas então ele não é o Messias. Porque cadê o exército? Cadê aquele que vai destruir e tirar aqueles que estão no poder e estão nos escravizando? Às vezes nós temos um conceito errado de quem é Jesus. Nós pensamos que ele é apenas aquele que vai resolver o nosso problema. Nós achamos que ele é apenas aquele que vai me curar, que vai me abençoar, que vai me dar uma casa, um carro, enfim. Ou aquele que vai me tirar do vício, que vai restaurar o meu casamento. E como eu falei, ele quer fazer tudo isso porque Jesus se alegra. Quando Jesus estava aqui na terra, aonde ele passava, o que ele fazia? Ele curava, ressuscitava. Era o propósito principal de Jesus? Não. Mas isso incomodava Jesus. Quando ele via alguém sofrendo, ele trazia alívio. Ele faz isso. E ele quer fazer isso na nossa vida, amém? Mas esse não pode ser o nosso nível de relacionamento com ele. À medida que os discípulos foram conhecendo Jesus, talvez até eles, quando Jesus chamou eles para seguir a ele, eles falaram assim: não vamos, porque ele é o Messias, ele vai destruir quem está lá no poder e vai ser o rei, vai dominar. Talvez foi isso que eles pensaram, né? Quem já assistiu a série The Chosen vai ver que Pedro, ele tem muito essa convicção que Jesus a qualquer momento vai tirar uma espada e guerrear. Ele estava pronto para isso, né? E às vezes nós temos esse conceito a respeito de Jesus. Mas à medida que os discípulos iam caminhando com ele, tendo um tempo de qualidade com ele, o nível de relacionamento deles com Jesus ia aumentando. Eles iam então entendendo quem era Jesus. Para que nós venhamos conhecer e saber quem realmente Jesus é, nós precisamos aprofundar o nosso relacionamento com ele. Nós precisamos sair da nossa superficialidade. Sair de vir aqui na igreja só para buscar a nossa bênção. Parar de chegar só diante de Jesus quando a gente precisa que ele resolva um problema. Sabe, para a gente conhecer realmente quem ele é. Essa pessoa, o Filho do Deus vivo, que a gente sempre canta aqui, que está descrito na Bíblia, nós precisamos ir mais fundo. Nós precisamos desejar conhecer além das mãos de Jesus. Além daquilo que ele pode fazer, mas quem ele realmente é. O segundo nível, vamos dizer assim, de relacionamento é quando então nós entendemos que Jesus, ele não é só as mãos, mas ele não é só o Salvador, mas ele também é o Senhor das nossas vidas. E aí a gente começa a entender que,
É difícil, mas eu tenho que lutar contra a minha vontade e deixar que a vontade dele prevaleça em mim. É o momento que a gente decide seguir realmente a Jesus, não só pelo que ele pode nos dar, mas também com a intenção de oferecer algo para ele. Quando nós decidimos que nós vamos segui-lo, que nós vamos abrir mão das nossas vontades, para que a vontade dele prevaleça, que nós vamos não só ouvir a sua palavra, mas nós vamos praticá-la, que nós vamos servir a ele sem reserva, sem medo. É quando nós entendemos que ele é o Senhor das nossas vidas. Mas Deus quer nos dizer nessa noite que tem um nível mais profundo de relacionamento com ele. Amém? Talvez nós estamos nesse nível. Nós já entendemos que Jesus não é só as mãos. Nós já entendemos que eu não posso vir aqui só para buscar bênção. Eu já entendi isso, Anne. Isso aí não tem nada a ver para mim mais. Eu já entendi que ele é Salvador, mas que ele também é Senhor da minha vida. Às vezes nós já estamos aqui, nós estamos servindo. Nós até estamos servindo aqui na igreja, na célula, na rede, enfim, em algum ministério. Nós já entendemos que nós precisamos renunciar a algumas coisas, que eu preciso deixar o meu tempo de descanso, ou o tempo que eu poderia fazer uma outra coisa para servir ao Senhor, para dedicar tempo a Ele. Eu já entendi isso. Mas Jesus, Ele quer que a gente vá mais fundo. E eu queria que você abrisse a sua Bíblia comigo em João. João, capítulo 15, versículo 15. Evangelho segundo João, capítulo 15, versículo 15. Glórias a ti, Jesus. E diz assim a palavra do Senhor: já não chamo vocês de servos, porque o servo não sabe o que o seu Senhor faz. Mas tenho chamado vocês de amigos, porque tudo o que ouvi de meu Pai, eu lhes dei a conhecer. Ali no finalzinho do seu tempo aqui na terra, Jesus ele estava instruindo os seus discípulos. Ele vai falar ali sobre a videira e os ramos, se a gente ver um pouquinho antes. E ele revela um nível de relacionamento que ele queria ter com os seus discípulos. E é esse nível de relacionamento que Jesus quer ter conosco. Amém? É isso que ele quer não só para esses homens que viveram ali em carne com Jesus, vamos dizer assim, mas que ele quer que todos aqueles que são seus discípulos, todos aqueles que querem conhecer mais a ele, todos aqueles que querem se aprofundar em conhecer quem Jesus é, que eles estejam nesse nível de relacionamento com Jesus. Jesus vai dizer assim que eu não chamo mais vocês de servos, porque o servo, o Senhor fala e ele vai lá e faz. Mas ele não tem um nível de intimidade com ele é razoável. O nível do servo e do Senhor de intimidade é beleza. Mas o amigo não. O amigo do Senhor, ele conhece os desejos do coração dele. O amigo, ele tem uma intimidade maior. O que Jesus quer que a gente perceba, e Ele quer ser na nossa vida, não é só o Salvador, não é só o Senhor, embora Ele vai ser isso na nossa vida, mas Ele quer ser o nosso amigo. Ele quer ser principalmente o nosso amigo, aquele que vai estar intimamente conectado com a gente. Porque é amigo de verdade, gente, não estou falando colegas. Não é aquele que você vê só de vez em quando. Amigo de verdade, ele tem intimidade. Amigo, até rimou, né? Estou igual o pastor com as frasezinhas. O amigo de verdade, ele tem uma conexão. Um amigo de verdade, quando você chega no lugar, ele já sabe se você está bem ou se você não está.
né? Um amigo de verdade, ele sabe quando você faz uma cara que você não gostou. Você não falou nada, mas você olhou e a pessoa já entendi. O amigo de verdade, ele conversa com você pelo olhar. Você já conversou com um amigo pelo olhar? Né? Amigo de verdade. A pessoa está ali no culto. Acontece, eu sei. O pastor falou alguma coisa e era para o teu amigo. Você só olha para ele já sabe que você está prestando atenção. Porque o amigo de verdade, ele te conhece perfeitamente. Mas o que eu acho mais surpreendente nesse versículo é que Jesus fala que aquele que é o amigo, ele revela. Para o amigo, ele revela aquilo que o pai mostrou para ele. Sabe o que isso quer dizer, igreja? Que aqueles que são amigos de verdade conhecerão os segredos que estão no coração de Deus. Aquele que é amigo de verdade de Jesus, ele vai saber o que Jesus está sentindo, pensando e desejando, porque isso veio do Pai e ele revela para aquele que é o seu amigo. Entende? Não sei se você está entendendo. Mas o amigo de Jesus, aquele que tem uma intimidade real com ele vai viver coisas extraordinárias. Ele vai viver o profundo da intimidade com Deus. Entende? Aquele que se tornar amigo de Jesus, ele não vai amar só as mãos de Jesus. Sabe, o verdadeiro amigo não ama só o que o outro tem para oferecer. Meus amigos, por exemplo, não tenho nada para oferecer para eles. E eu tenho amigos, olha. Mas eles me amam por quem eu sou. Assim como eu amo meus amigos por quem eles são. Não pelo que eles têm. Os amigos de verdade, tá? Não estou falando os colegas, aquele que você vê só volta e meia. O amigo de verdade, ele vai te amar por quem você é. Sabe, quando a gente entende quem Jesus é para nós, quando nós entendemos que Ele é o nosso amigo, a gente não tem medo de revelar os nossos erros e as nossas falhas para Ele. Eu não tenho vergonha de chegar para Jesus e falar: então, Jesus, errei. Porque eu sei que nós somos amigos. Porque eu sei que Ele vai me entender. Porque eu sei que Ele vai me amar além daquilo que eu fiz. Mas se nós tivermos Jesus apenas como um Senhor ou como Salvador, às vezes nós temos essa dificuldade de chegar até Ele. Às vezes nós temos essa dificuldade de mostrar o nosso pecado, mostrar a nossa falha. E o que a gente faz? Quando a gente erra ou quando a gente falha, a gente se afasta dele. Mas se nós temos Ele como um amigo na nossa vida, nós podemos apresentar para Ele quem nós somos. Os nossos amigos, eles conhecem as nossas falhas, os nossos erros, porque eles estão com a gente. É igual o casamento, né? Você precisa ser amigo do seu cônjuge. E ele te conhece perfeitamente. E ele te ama além, né, dos seus erros e falhas. Deus abençoe a vida do Mike. Né? Nós precisamos ver Jesus, ter Ele na nossa vida, como esse amigo. Aqueles que são amigos, essa aqui é muito boa, hein? Aqueles que são amigos, eles participam também do sofrimento de Jesus. Porque participar da parte boa é legal, né? Mas participar do sofrimento. Mas quando a gente tem um amigo de verdade, a gente passa os perrengues com ele, né? Quem já passou um perrengue que nem era teu, mas era teu amigo, né? Eu vou ter que enfrentar com ele esse perrengue. Mas quando nós vemos Jesus, quando nós conhecemos, quando nós temos esse relacionamento de intimidade com Ele, nós participaremos do sofrimento, mas nós também participaremos da sua glória.
glória, todo mundo gostou, né? Nós participaremos da glória com Ele. Nós participaremos do sofrimento e da glória. Aqueles que são amigos de Jesus conhecem os segredos que estão no seu coração. Sabe, foi só os discípulos, aqueles mais chegados, que viram Jesus lá no monte, chorando porque doeu. Porque a hora que ele teve que se entregar, quando era chegada a hora, foi eles que viram ele chorando. A multidão não viu. A multidão já nem estava mais ali. Sabe? Aqueles que eram amigos mesmo de Jesus, viram o sofrimento que Jesus estava passando por todos nós. Aqueles que são amigos, ou aqueles que veem Jesus como um verdadeiro amigo, eles então poderão conhecer o que está no coração de Deus. E mais do que isso, quando nós entendemos o que está no coração do Pai, quando nós entendemos o que está no coração de Jesus, isso nos move, isso nos motiva a fazer e a participar daquilo que Ele está sonhando e projetando. Sabe por que muitas vezes Jesus, Ele tem coisas extraordinárias e quer fazer coisas grandiosas no meio da igreja, mas nós não permitimos porque nós não entendemos o porquê. Por que eu vou ter que fazer isso? Por que eu vou ter que me doar por uma vida? Por que eu vou ter que investir um tempo em conhecer, vir nas escolas, no trilho do crescimento? Por que eu vou ter que investir tempo em oração, em retiro ministerial? Por que eu vou ter que fazer isso? Porque quando nós não entendemos isso, é porque nós não entendemos o que está no coração de Deus. Porque quando nós entendemos o que está batendo ali no coração de Deus, nós compramos essa visão e nós entregamos tudo para a gente fazer. Sabe quando um amigo vai casar, compra alguma coisa, quando ele precisa conquistar alguma coisa, a gente vibra com ele, a gente participa daquilo, por quê? Porque a gente ama e porque a gente entende que aquilo era o que ia fazer ele feliz, não é verdade? A gente participa daquilo porque nós entendemos a importância que aquilo tem para ele. E por que às vezes nós não entendemos a importância que o que Jesus está nos pedindo? Porque nós não estamos em intimidade com Ele. Nós não estamos ouvindo Ele. Nós só estamos ouvindo... Minha filha está derrubando a igreja. Nós só estamos ouvindo aquilo que eu quero, aquilo que eu preciso. E não aquilo que Ele quer, aquilo que Ele deseja. Sabe, Jesus está nos chamando nessa noite. E como diz a palavra, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Para que a nossa intimidade seja profunda, a ponto de nós conhecermos o desejo do coração de Deus. E isso nos mova a cumprir o que está no coração dele. Sabe? Que quando ele nos mover, quando ele disser, porque tantas vezes ele já falou aqui, que o que importa não é quantos estão aqui, mas aqueles que nós ainda não alcançamos. Ou o que importa é que a gente também cuide da vida, ajude o nosso irmão a crescer e não se preocupe só em crescer. Quantas vezes Jesus já falou isso aqui? Porque isso está batendo no coração de Deus. E se está no coração de Deus, se é o desejo do coração de Deus, também precisa ser o desejo do nosso coração. Isso nós entendemos se nós estamos intimamente conectados com Ele. Se nós temos Jesus como um verdadeiro amigo. Porque como a palavra de Deus disse aqui, Ele já não quer mais nos chamar de servo. Jesus, Ele deseja viver esse relacionamento com a gente. Mas a pergunta de Jesus para nós hoje, e você? Quem eu sou na sua vida? Eu sou só o Salvador, o dono das mãos milagrosas? Eu só sou
o Senhor, que eu falo e você vai até obedecer porque você entendeu que precisa fazer isso? Ou você quer ser amigo e participante daquilo que eu quero fazer? Eu queria que você ficasse de pé no seu lugar. Jesus, ele nos convida nessa noite a aprofundar o nosso relacionamento com ele. Ele tem segredos para revelar nesse tempo, na nossa vida, na nossa igreja. Ele tem sonhos para revelar no nosso coração, sonhos que vêm dele. Mas para que nós estejamos atentos àquilo que ele vai dizer, para que nós venhamos participar do que Jesus quer fazer nas nossas vidas e na nossa igreja, nós precisamos estar intimamente conectados com ele. Nós precisamos aprofundar a nossa intimidade. Jesus está chamando, ei, igreja, eu quero um relacionamento mais profundo. Igreja, eu quero um relacionamento mais profundo. Eu quero intimidade. Eu quero te conhecer e quero que você me conheça. Porque quando nós conhecemos a Jesus, à medida que nós vamos nos aprofundando em conhecer a Ele, mais Ele pode se revelar a nós e revelar aquilo que Ele quer de nós, aquilo que Ele tem para nós. Amém? O Espírito Santo está aqui. O Espírito Santo está nos chamando para esse nível de relacionamento. Jesus está nos convidando nessa noite. Eu quero mais intimidade. Eu quero que você se aprofunde mais em me conhecer. Eu quero que você gaste mais tempo ainda em me conhecer. E quando eu estou dizendo tempo em conhecer a Jesus, eu não estou dizendo que você tem que se ocupar com mais cargos, que você tem que fazer mais funções na igreja. Eu estou dizendo que você tem que ter mais tempo com Ele. Você e Ele. Um tempo de qualidade com Ele. Um tempo de intimidade com Ele. Um tempo em se aprofundar, em conhecer